Olá, bom dia. Bom dia, bom dia. Bom dia, queridezas. Bom dia. Estão me vendo, me ouvindo bem? Tá frio, né, gente? Tô toda enroupada. Estão me vendo, me ouvindo? Bom dia, Ivana. Bom dia, Heloísa. Sim? Bora rezar então. Vamos começar a nossa live, a última dessa semana. 10ª live já, a gente já passou da metade do nosso propósito, né, dos 21 dias. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus, não desprezeis as nossas súplicas em nossas necessidades, mas nos livrai-nos sempre de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de suas consolações. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Senhor Jesus, nós queremos nessa manhã, mais uma vez, te render graças pelo dom da nossa vida. Obrigada, Senhor, porque estamos vivos. Obrigada por mais um dia, Senhor. Obrigada, Jesus, por tudo que fomos fiéis ontem. Perdão, Senhor, por todos os nossos pecados, onde fomos infiéis. Pedimos para o dia de hoje, Senhor, a graça e a força do Teu Espírito Santo, a unção do Teu Espírito Santo sobre nós, Senhor, para tirar o nosso coração de todo abatimento, de todo esgotamento, de todo cansaço, Senhor, da semana, dos problemas, dos dias, o esgotamento emocional, mental. Clamamos a força do Teu Espírito Santo. Vem em nosso socorro, Senhor, vem em nosso auxílio. Vem, Jesus, nos ensinar a descansarmos em Ti, Senhor. Nos ensina a descansar em Ti, Senhor, descansar o nosso coração, descansar, Senhor, a nossa cabeça, as nossas emoções em Ti, Senhor. Ensina-nos, Senhor, a descansar em Ti. Ensina-nos, Senhor, a este ato de abandono, Senhor, a Tua bondade, a Tua providência, a Tua fidelidade. Ensina-nos, Senhor, nos guia neste caminho, Senhor, de abandono à Tua vontade, Senhor, de abandono nas Tuas mãos. Nos guia, Senhor. Nós precisamos ser guiadas, Senhor, nós precisamos ser conduzidas pela graça e pela força do Teu Espírito Santo. Nós não conseguimos sozinhas, nós nem queremos sozinhas, Senhor, porque nós conhecemos as nossas fragilidades, Senhor, nós conhecemos do que nós somos feitas. Nós precisamos da força do Teu Espírito Santo. Vem sobre nós, Senhor, com a força do Teu Espírito. Visita, Senhor, as nossas fragilidades, visita as nossas dores, visita, Senhor, os nossos cansaços e esgotamentos e nos levanta destes lugares, Senhor. Nos fortalece, Senhor, nós pedimos essa graça. Levanta-nos, Senhor, destes lugares de abatimento, de cansaço. Nos visita, Senhor, nessa manhã, neste dia, Senhor, visita o nosso coração. Visita, Senhor, os lugares onde somos mais fracas, Senhor, onde estamos mais frágeis, onde estamos doentes, Senhor, e vem trazer a cura, a restauração, Senhor. Vem, Jesus, sobre nós com um novo Pentecostes no nosso coração, nas nossas emoções, nos nossos pensamentos. Vem nos fazer fortes, Senhor, onde nós somos, onde nós estamos fracas, Senhor. Aquilo que nós não damos mais conta, Senhor. Nós clamamos hoje a graça e a força do Teu Espírito Santo. Restaura, Senhor, o nosso entendimento. Restaura, Senhor, a nossa compreensão, Senhor. Nos dá uma reta compreensão das coisas, das situações, das circunstâncias, Senhor. Nos dá, Senhor, entendimento da verdade. Vem em nosso socorro, Senhor, com Teu Espírito Santo, ampliando a nossa visão também espiritual. Dá-nos, Senhor, de volta o equilíbrio emocional, Senhor, o equilíbrio nas nossas mentes, nos nossos pensamentos, Senhor. Nos equilibra, Senhor.
Nós andamos tão cansadas e esgotadas, Senhor, movidas pelas nossas paixões, movidas pelos nossos desejos, movidas, Senhor, pelas nossas emoções. Nós não queremos mais, Senhor. Nós queremos ser mulheres movidas pelo Teu Espírito Santo. Domina, Senhor, traz o domínio, Senhor, o domínio que Tu domine, Senhor. Nós queremos Te dar o domínio, Senhor, das nossas emoções e pedir que Tu nos ensines, Senhor, a lidar com as nossas emoções, a lidar com os nossos pensamentos, a lidar com o cansaço, com o esgotamento. Ensina-nos a descansar, Senhor. Ensina-nos a descansar em Ti. Dá controle, Senhor, sobre as nossas palavras, as nossas reações, Senhor. A nossa capacidade de pensar, de raciocinar, de resolver problemas. Nós pedimos sobre tudo isso a graça do Teu Espírito Santo, Senhor. A graça de como educar os nossos filhos, de como conviver com nossos maridos, de como conviver com as pessoas no nosso local de trabalho, de como lidar com os nossos familiares, com as pessoas que moram conosco. Senhor, nos ensina, nos conduz. Nós clamamos essa graça hoje, Senhor, já chegando, Senhor, no fim desta semana, na metade deste propósito, Senhor, de jejum e oração. Nós clamamos, restaura-nos, Senhor, restaura as forças da nossa alma, do nosso corpo. Venha em nosso socorro, Senhor. Essa é a primeira oração do nosso dia. Que Tu nos socorras, Senhor, para que a gente dê conta de tudo que nós precisamos fazer, de estar no nosso lugar de intercessão, de estar no lugar de cumprir os nossos deveres. Senhor, nos socorre, Senhor, nos põe de pé. Queremos pedir, Senhor, também que o Teu preciosíssimo sangue nos lave, Senhor. Lave a nossa mente, lave o nosso coração, o nosso corpo, Senhor, nos restaurando, nos curando, Senhor. E que Tu nos livres, Senhor, a nós, os nossos familiares, as pessoas que nós amamos, de todos os males e perigos físicos e espirituais. Vem trazer proteção, Senhor, às nossas famílias. Vem trazer, Senhor, socorro às nossas famílias, livramento, Senhor. Nós clamamos esta graça. Pedimos, Senhor, que o Teu preciosíssimo sangue se derrame sobre todo o estado do Rio Grande do Sul, sobre todas as pessoas, Senhor, que precisam da Tua graça neste momento, Senhor, que precisam de livramento, que precisam de socorro, Senhor, de cura, de restauração, Senhor. Nós queremos adentrar, Senhor, a nós, nossas famílias e todo o estado do Rio Grande do Sul dentro do Teu coração rasgado de misericórdia. E pedir, Senhor, que o Teu sangue, que a água e o sangue que jorraram do Teu coração, Senhor, como fonte de misericórdia para nós, venha lavar, Senhor, venha curar, Senhor, venha restaurar pela Tua misericórdia as nossas vidas, Senhor, e a vida de todas as pessoas atingidas por essa tragédia no Rio Grande do Sul. Nós clamamos, Senhor, o socorro que vem do Teu coração, o socorro que vem da Tua misericórdia, Senhor. Nós nos colocamos, Senhor, nós entramos com todo o estado do Rio Grande do Sul dentro do Teu coração misericordioso. Nos acolhe no Teu coração misericordioso, Senhor, e sara, Senhor, a nossa terra, sara, Senhor, os corações, as mentes, Senhor. Traz, Senhor, a restauração para o estado do Rio Grande do Sul, nós Te pedimos, pela intercessão da Virgem Maria. Amém. E aí, como é que foi o dia ontem? Jesus resolve tu. Essa novena ela é muito especial, né? Eu vou pegar ela aqui já pra gente rezar o segundo dia. E eu tenho alguns apontamentos pra gente fazer também do final dessa semana, de coisas que vocês me mandaram também na caixinha. Algumas mensagens que eu recebi pra gente depois fazer a entrega, né, do nosso dia, do nosso jejum, a nossa intercessão por todas as situações. Eu vou pegar aqui a novena, o dia de hoje. Dia 2, tá? A novena do ato de abandono a Deus, né? Abandonar-se a mim não significa perturbar-se, desesperar-se, dirigindo depois para mim uma oração agitada, para que eu vos faça a vontade e assim mude a agitação em oração. Abandonar-se a mim significa fechar os olhos da alma,
dissipar o pensamento da tribulação e entregar-se a mim, para que só eu vos faça chegar, como criancinhas adormecidas nos braços maternos, à outra margem. Quem se abandona a Deus age divinamente. Ó Jesus, abandono-me a ti, resolve tu. 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 Amém. Vou pegar esse trechinho aqui para a gente meditar um pouquinho. Abandonar-se a mim não significa perturbar-se, desesperar-se, dirigindo depois para mim uma oração agitada, para que eu vos faça vontade e assim mude a agitação em oração. Parece, né, que esse padre aqui olhou para nós e para nossa oração antes de escrever isso aqui, né, gurias? Olha, né, é muito fantástico isso aqui, porque fala que abandonar-se a Deus não é primeiro a gente se perturbar, se desesperar e só depois ir dirigir a Deus uma oração agitada, para que Deus mude a nossa perturbação em oração. Geralmente esse é o nosso movimento. Geralmente o movimento da nossa oração, muitas vezes a nossa oração realmente é uma oração agitada, né? E a gente vai para Deus já perturbada e desesperada com essa oração agitada, esperando que Deus transforme a nossa agitação em oração, né? Aqui ele está nos dando um outro caminho. O caminho aqui que Deus oferece para nós através da meditação, né? Que esse sacerdote nos traz na novena, é abandonar-se primeiro a Deus. É primeiro se colocar no colo do Senhor. Então, abandonar-se a mim significa fechar os olhos da alma. Olha só, a gente não está fechando os olhos da nossa realidade. A gente não está fazendo de conta que a circunstância não existe. Não é fechar os olhos e ignorar as circunstâncias, mas é fechar os olhos da alma no seguinte sentido: eu vou me abandonar, né? A primeira coisa que ele fala aqui é dissipar o pensamento da tribulação e entregar-se ao Senhor para que Ele nos conduza. E aqui a comparação é uma comparação que pra gente, mulher, a gente sabe como é, né? Que segurar uma criancinha nos braços, para quem é mãe também, né? Ainda o significado um pouco maior pelo amor que a gente tem por aquela criança, né? Pelo sentimento de defesa que a gente tem, né? Quando a gente se torna mãe, a gente pega aquele bebezinho no nosso colo, né? Principalmente o bebezinho adormecido, a gente se transforma, assim, né? A gente realmente, né? A maternidade transforma a gente naquela fera de proteção, né? A gente faria qualquer coisa para defender o nosso bebezinho, né? A gente faria qualquer coisa para defender o nosso filho. De qualquer jeito, em qualquer circunstância, né? A gente vai defender aquela criança. Ele traz aqui essa comparação, que o Senhor quer nos conduzir assim, né? Como um bebezinho adormecido. A gente, quando tá com o bebezinho adormecido no colo, a gente olha assim, aquele bebê não tem preocupação nenhuma. Ele tá completamente entregue, né? E aqui é isso. É fechar os olhos da alma. Não é que eu tô ignorando que existe a situação. Eu não tô fazendo de conta que ela não existe. Eu não tô fechando os meus olhos da realidade. Não, eu sei que ela existe. Mas dentro de mim, eu dissipo o pensamento da tribulação e me entrego ao Senhor. Entrego aquela situação ao Senhor, para que o Senhor me conduza. Para que o Senhor me conduza a outra margem, do outro lado. E aqui a gente pode pensar até, né, na tempestade acalmada, né?
que às vezes existe um caminho, né, a outra margem, que é por meio de uma tempestade. Talvez é o que tu esteja vivendo, né? E aqui o Senhor pede a confiança do abandono. A gente se abandonar a Ele, abandonar as situações a Ele. Tudo que nós não podemos fazer, e tem muita coisa que a gente não pode, né, gurias? Ó Jesus, abandono-me a Ti, resolve Tu. Né? E principalmente, sabe, eu quero trazer hoje aqui aquilo que a gente não pode lidar dentro da gente também. Tem coisas que a gente pode intervir na nossa rotina, tem coisas que a gente pode intervir nas nossas relações, mas tem coisas que a gente não vai conseguir e que a gente depende do Senhor, né? Eu vou rezar. Ontem ele falava, né, que é para nunca desistir de rezar, mas é uma oração confiante, essa oração de abandono, sem olhar para o problema, mas olhando para o Senhor, é dissipar o pensamento daquela situação. Quando a gente fixa os nossos olhos e os nossos pensamentos na tribulação, no problema, na situação ali, a gente vai ficando agitada, a gente adoece, né? A gente vai perdendo a nossa fé, pode ser até uma tentação, sabe, para nós, de ficar com os olhos só no problema, sem olhar confiantes para Jesus, né? Todas as situações que nós estamos vivendo, tudo aquilo que eu tenho para fazer no meu dia, eu quero me abandonar no Senhor, eu quero olhar para Jesus, e enquanto eu faço o que eu devo fazer e que eu posso, e enquanto eu espero amorosamente que Ele faça por mim aquilo que eu não posso fazer. Esse é o ato de abandono. Deixa eu tomar um golinho d'água. Quero lembrar para vocês que Deus não perde o controle das situações. A gente tem a tendência, né, de no momento de espera pensar que Deus esqueceu. Deus não esqueceu de ti, né? Eu sei que algumas situações são complicadas, principalmente aquelas que acontecem com pessoas que nós amamos, né? Com a rebeldia, às vezes, dos filhos que estão longe de Deus, com a rebeldia e o pecado, às vezes, do marido que está no adultério, que está fora de casa. São tantas situações, né, gurias? Situações de vício. Aquilo que acontece, assim, que a gente sabe também que Deus quer e às vezes a gente não entende por que Deus não está fazendo naquele momento. É aqui que precisa o ato de abandono, de confiar, tirar os olhos da situação, da circunstância, da tribulação e confiar que Jesus tem o controle, né? Eu quero abandonar em Ti, Senhor. Se a gente fixar, gurias, a nossa atenção e os nossos pensamentos nos problemas, a gente não consegue confiar em Deus, não tem como fazer as duas coisas, né? E aí aqui fala, antes de tu ficar agitada, antes de tu ficar perturbada e ir para a oração, já com uma oração toda agitada, confiar antes. Esse é o caminho que Deus quer que a gente percorra. Esse é o caminho que Deus quer nos conduzir, o caminho de quem confia antes. Eu vou confiar antes, eu vou olhar para Jesus antes. Amém? E eu quero fazer umas breves, Jesus, orientações aqui, só umas lembranças de algumas coisas. Eu quero lembrar algumas coisas pra gente estar atenta no nosso comportamento, né? Principalmente nesse momento de ato de abandono a Deus, né? Porque às vezes, gurias, quando a gente não abandona no Senhor e quando a gente não tá confiando nele, a gente pensa que a gente tem que fazer as coisas porque Deus não tá fazendo, né? E aí, às vezes, a gente vai batendo cabeça, metendo os pés pelas mãos, né? A gente tenta resolver as coisas na força do nosso braço, com a força das nossas palavras, né? E às vezes a gente até dificulta o que Deus está fazendo, porque a gente quer fazer por Deus, tá? Então, assim, tem coisas básicas, né? Dentro da batalha espiritual, dentro do combate, que a gente tem que estar atenta, né? E nesse momento de abandono a Deus, uma das coisas que eu quero lembrar vocês, tá? Das nossas palavras, né? Isso sempre é importante, tá? Isso sempre é importante, isso é muito importante, né? A boca fala do que transborda o coração, né? A nossa boca vai falar do que tá cheio o nosso coração. Jesus que disse isso, né? Que a nossa boca vai falar do que tá transbordando o nosso coração. Vai vazar pela boca que o nosso coração tá cheio. Então, se da nossa boca tá saindo reclamação,
tá saindo palavras de rancorosas e às vezes, gurias, a gente tá tão cansada que a gente fica ressentida, tá? Às vezes a gente acha que e assim, ó, eu não quero minimizar o cansaço de ninguém, entendam. Eu sei o que é esgotamento e cansaço. Eu entendo completamente e entendo também muito bem, né? O que é ficar ressentida com as pessoas ao nosso redor porque nós estamos cansadas. Porque daí a gente tá cansado e às vezes a gente não tem ajuda, às vezes a gente não consegue dormir, né? Eu tenho falado muitas vezes sobre isso, né? Para quem tem filho pequeno. A gente não consegue dormir, às vezes a gente não consegue descansar, às vezes a gente tá com tantas situações de problema, cuidando de alguém doente, dando conta de muitas coisas que a gente nem tem como dar conta, né? Isso é uma outra coisa. A gente quer abraçar o mundo, a gente quer resolver tudo, a gente quer resolver tudo num dia, a gente quer resolver tudo naquela semana. E aí a gente vai se embananando, né? E aí a gente fica ressentida, né? Porque a gente às vezes, não tô falando que isso é com todo mundo, mas muitas vezes, né? Em alguns momentos e situações, a gente acha que a gente tinha que estar, que a gente precisava de uma ajuda e a gente não tá tendo. E aí a gente se sente sozinha naquela luta, naquela batalha, naquele trabalho. A gente vê que a gente tá fazendo mais do que a gente devia fazer, né? Mas que é necessário, se eu não fizer, quem que vai fazer? E a gente fica nesse looping, agitadas pra caramba, cansadas pra caramba e ressentidas porque não temos ajuda. E aí a nossa boca começa a transbordar do que tá cheio no nosso coração, que é cansaço, ressentimento, agitação, né, esgotamento, começa a sair de tudo da nossa boca. E aí a gente acha, tá, que é porque a gente tá rezando, que é porque a gente tá fazendo um propósito de jejum de 21 dias, que é porque a gente tá na batalha espiritual, que está tão difícil, né? E a gente joga a responsabilidade de toda essa desordem que a gente tá vivendo para a batalha espiritual. Nem sempre, né, é batalha espiritual. É claro que o diabo vai se usar dessa circunstância para nos tentar e para nos deixar mais doidas ainda vai vir atordoar os nossos ouvidos, ainda vai trazer uma acusação contra o marido, uma acusação contra outra pessoa lá que podia estar te ajudando, né? Vai acusando e vai nos colocando contra as pessoas e a gente fica, ó, bem tonto, que a gente nem vê que é o capeta que tá nos incomodando. Então, atenção nisso, tá? Atenção ao nosso humor, atenção às nossas palavras, se tá transbordando mau humor, se tá transbordando palavras ruins, se a gente tá, às vezes a gente começa a cobrar todo mundo ao nosso redor, ou a gente fica de cara fechada, tem aquelas que ficam bravas, irritadas, que cobram com as palavras, tem aquelas que ficam no vitimismo, na dor, né, na angústia, num sofrimento, numa sensação de abandono, né, que ninguém me ajuda, de solidão. Gurias, em tudo isso, Jesus precisa ser Senhor e a gente tem que aprender a descansar em Deus. Nem sempre, olha só, eu falo umas coisas, né? É que eu não vejo, às vezes, as pessoas falando isso que eu vou falar pra vocês, mas é que eu acho que isso é a realidade da vida, sabe? Eu acho que isso é a realidade cotidiana. Nem sempre a gente vai ter ajuda. Às vezes a gente tem ajuda, a gente tem pessoas que podem nos ajudar e a gente não sabe pedir ajuda, a gente não sabe comunicar que quer ajuda. Isso é uma coisa. Às vezes a gente não consegue chegar para o nosso marido ou para a pessoa que nos ajuda, que às vezes a gente tem até uma rede de apoio, a gente não consegue comunicar da forma correta que a gente está cansada, que a gente está precisando de ajuda, tá? Às vezes o jeito que a gente comunica já é cobrando, ou é fazendo uma reclamação, ou é ficando embisugada, de cara fechada, chorosa. Nada disso vai nos ajudar de verdade. A gente tem que aprender a comunicar as nossas necessidades sem cobrar as pessoas que estão ao nosso redor. É conversar. Conversar sem cobrança, sem jogar culpa em ninguém. Ninguém é culpado. Às vezes a vida tá agitada mesmo. E às vezes, gurias, a gente quer dar conta do mundo num período de tempo que não vai dar para dar conta do mundo, tá? Às vezes, e o que nos atrapalha demais é a gente ver a vida perfeita de rede social de um monte de gente. É ver rotina de pessoas que levantam de manhã e postam, sei lá,
tô correndo às 5:30, fui treinar às 6, agora tomei o café da manhã, tu olha aquele café da manhã, meu Deus do céu, tudo que é saudável tá naquele prato, né? Todas as proteínas do dia estão ali, as fibras, proteína, tá todo mundo presente, tem suco detox, né? Aí a pessoa sai daquilo ali, ela vai fazer a oração dela, e daí ela tem um caderno que é lindo, aí ela fala que Deus falou com ela é abençoada, Deus, eu tenho tantas bênçãos, e daí tu olha pra tua vida, bebê, a tua casa tá um caos, tu nem dormiu de noite. Se pudesse, tu te arrastava de pijama o dia todo. Proteína, nem via proteína. Deus, eu tenho tantas, não tenho tantas bênçãos. Deus, eu tenho tanta dificuldade. Deus, eu tenho tanto cansaço. Deus, eu tenho tanta exaustão. Deus, eu tenho... Gente, a gente não vive essa vida de faz de conta que as pessoas... Olha, eu não quero assim. A Fê colocou aqui, né? Verdade, a gente um caco. Mal tem vontade de fazer o café preto. Exatamente. Às vezes a hora do café preto é tipo assim, aquele café amargo com o salgado das lágrimas, né? Pra tipo assim, Deus, que esse café venha com a força do teu Espírito Santo pra me levantar. Gente, todas essas pessoas que postam, né, esses lifestyle aí, bacana, é o trabalho delas. É o trabalho delas, né? Que legal que elas conseguem, que legal que elas estão postando. Porém, não é a vida real. E eu não sou a defensora de, a vida real é difícil. Não, gente, cada um tem a sua vida, cada um tem a sua realidade, tá? Aí a gente pega e a gente quer entrar dentro dessa caixinha e a gente vai ficar ressentida. É óbvio que a gente vai ficar ressentida. A gente vai ficar chorosa, a gente vai ficar ressentida, a gente já começa o dia irritada, tá? A gente começa o dia derrotada, a gente começa o dia decepcionada, porque eu tinha colocado o relógio de despertar a tal hora pra rezar. Acordei 2 horas depois, por quê? Porque eu tô exausta. E a fulana já malhou, e a Beltrana já comeu as proteínas, as fibras, tomou o shot de manhã e eu não consigo... Gente, entendam, eu não tô fazendo uma crítica à vida dessas pessoas, mas eu tô criticando a nossa ilusão, tá? De que todo mundo vai dar conta de viver aquilo ali, ou de que aquilo ali é o ideal pra todo mundo. Não é. Tu conhece a tua realidade, o teu corpo, a tua rotina, a fase de vida que tu tá vivendo. A nossa vida é feita de estações e de fases. Tem fase da vida que a gente não dá conta de fazer. Por exemplo, uma atividade física, às vezes não dá. Às vezes tu tá em outra fase que tu dá conta, né? O negócio é perseguir o objetivo. Olha, eu quero fazer isso, não vou, né, descansar enquanto eu não fizer, eu quero muito, preciso, Senhor, me capacitar. Agora, eu não vou viver ressentida e invejosa. Não vou viver uma vida, gurias, insatisfeita com o que Deus me deu. Tu olha para a vida dos outros e eles estão lá, Deus, eu tenho tantas bênçãos. Tu olha para a tua vida e tu pensa que todas as bênçãos que eram para tua vida, Deus esqueceu e distribuiu para os outros que estão ali no Instagram. Que não tem bênção na tua vida. E a gente vai ficar ressentida. Porque parece que essas pessoas não têm corre, que o cabelo delas está sempre bom, que elas dão conta de tudo, que a casa delas é ordenada sempre, que elas têm uma rotina que elas cumprem a cada meia hora tal coisa. Cara, vocês não entenderam o recado. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer, né? A gente se compara, Fê. A Fê colocou aqui, né? A mais pura verdade. Como a gente se compara? Mais do que a gente se compara, a gente inveja. Põe uma coisa na... Até travou. Põe uma coisa na cabeça. Rede social não tem jeito. Ela vai gerar inveja no nosso coração. Vai gerar inveja. Vai gerar comparação. Vai gerar. Então a gente tem que usar com sabedoria. Tem gente que a gente não pode seguir. Se aquela influenciadora, tá? Se aquela influenciadora tá gerando um descontentamento com a tua própria vida, vaza, querida, vaza. Não segue mais. Ai, mas ela é católica, ela fala... O que tem? Se eu tô lá, seguindo a criatura, vendo uma vida... Deus que me perdoe, gurias, mas olha, eu vou falar pra vocês. Ai, gente.
Olha só, tem muita gente, tá, cristã, que coloca uns parâmetros de vida pra gente que a mulher que é impossível de alcançar. Ou então, é um chamado pessoal dela. E as pessoas, essa coisa toda de internet, de rede social, vai colocando um fardo sobre as nossas costas. Um fardo que é difícil, sabe? Já é difícil. A vida já é difícil, tá? Ir pro céu já é difícil. Aí a gente começa a seguir pessoas que pegam um fardo e colocam em cima dos teus ombros e fica quase impossível. Vocês estão colocando aqui várias coisas que são muito importantes, né? Estão confirmando o que eu tô falando, né? Muitas vezes lamentamos porque isso acontece conosco e não acontece com os outros. Exatamente. O diabo nos tenta invejar cada vez mais e nos coloca lá embaixo. Exatamente. Só que assim, ó, Ivana, a gente às vezes tem culpa no cartório. Por quê? Porque a gente vai procurar essas pessoas. E sabe, a gente adora, desculpa a expressão, vocês vão entender, a gente adora uma cagação de regra, tá? A gente adora que alguém diga pra gente como a gente tem que viver. Um segredinho de como chegar lá. Uma cagação de regra mesmo. É assim, é assado, porque daí vai colocando um parâmetro ali e a gente, por um tempo, a gente até gosta, sabe? De uma regra que uma pessoa colocou pra gente. De um, tem que fazer assim pra dar certo. Gurias, isso não existe. Isso tá nos adoecendo. Tá deixando a gente neurótica. Quer ver uma coisa de comparação? Doentia é comparar marido, sabe? Isso, Ivana, a gente dá a brecha, sabe? A gente quer que alguém nos dê um segredinho, que alguém, sabe? E assim, ó, comparação de marido, gurias. O tanto de marido perfeito que tem nesse Instagram. Oh, Jesus Cristo. Impressionante. Uns marido assim que faz tudo. Uns marido que pagam tudo. Uns maridos que põem um tapete vermelho para essas mulheres passar, né? Uns maridos que estão presenteando, uns maridos que levaram para jantar, uns maridos que ajudam com o filho, o marido que faz não sei o que lá com o filho. Gente, bacaninha, que legal pra irmãzinha. Mas, ó, aterriza o pezinho aqui. Duvido que ela não tenha problema no casamento dela. Todo mundo tem seus desafios. Ficar olhando o maridinho perfeito da outra, tá? Só vai fazer você ficar insatisfeita com o seu. E daí, sabe o que acontece? Tem várias coisas que o teu marido é muito melhor que o marido da outra. Só que ela não sabe. Nem tu sabe. Porque o defeito dela ela não vai mostrar. É claro, ela não tem que mostrar mesmo. Não tem que mostrar. Só que é o seguinte, aí a gente olha pro da gente e acha que o da gente não tá bom. E daí, sabe o que é o pior? Porque mulher age dessa maneira? A gente não fica só ressentida, a gente não fica só invejosa. A gente começa a ficar insatisfeita e começa a mostrar no nosso comportamento que a gente está insatisfeita. Com as nossas palavras, com as nossas atitudes, a gente fica amarga. A gente às vezes fala isso, ao invés de validar o nosso marido naquilo que ele tem de bom, para que ele ainda se torne melhor, a gente só consegue olhar para a listinha de defeito e ver que ele não é tão bom quanto o marido da coleguinha, tá? Então, assim, gurias, a gente às vezes vai ficando ressentida, cansada, exausta, tentando viver a vida de outra pessoa. E a gente tem a nossa vida para viver. Deus nos chamou para ser intercessoras lá, primeiro dia do nosso jejum, do nosso propósito de 21 dias de jejum. Deus nos chamou para ser intercessora na nossa realidade. Hoje, quando a gente rezou a novena, fala para fechar os olhos da alma. Para descansar a alma, o coração, não é fechar os nossos olhos para a realidade que a gente vive. A gente tem uma vida que é nossa, um marido que a gente escolheu. Ou às vezes a gente não é casada, mas a gente está vivendo dentro de uma realidade de uma família, de um trabalho. É onde nós estamos, na vida que nós temos. Ah, mas daí eu tenho que me conformar com o que tá ruim. Eu nunca disse isso. Eu disse pra gente parar de se comparar, tá? E de se ressentir com realidades que não são tão reais assim, tá? Tira dos teus ombros esses fardos que Deus não colocou, tá? Às vezes a gente tá carregando o fardo que o influenciador católico colocou nos nossos ombros. Vaza desse lugar, tá?
A gente não precisa de guru, a gente precisa de um Senhor que é nosso Senhor Jesus Cristo. Eu me coloco aqui de verdade, gurias, completamente como irmã de vocês, tá? Falo das minhas realidades aqui, compartilho com vocês e tento ensinar um pouquinho do que eu sei de oração, mas eu também não sou guru de ninguém. Não sou influenciadora de nada, tá? Venho pra cá pra rezar com vocês, pra oferecer aquilo pouquinho que eu tenho, mas não gente detesta essa história de cagação de regra, tá? A gente tem que abandonar os fardos que a gente tem pego pelo caminho nessa vida de Instagram, tá? Nessa vida de rede social, que a gente vai pegando porque disseram pra gente que tem que ser assim. Em todas as áreas, em todas as coisas, tá? Olha pra tua realidade, olha pra vida que tu tem, seja grata a Deus pelo que tu tem. E olha só, gurias, vai passar. Vai passar. O momento que tu tá vivendo hoje vai passar. E sabe o que é o doido? Que a gente vai sentir saudade das coisas que a gente tá vivendo hoje, às vezes. Eu olho pra trás e eu lembro quando os meus filhos eram pequenos, agora o Isaac tá com 11, a Alice tá com 14. Então eu já tenho uma adolescente e o Isaac tá entrando na adolescência. Eu não tenho mais brinquedos jogados pela minha casa. O Isaac sempre foi, até hoje, ele apaixonado por Lego. Ele brinca muito de Lego. Até hoje, ele gosta demais de Lego. Aliás, é o único brinquedo que ele ainda tem em casa, né? Ele tem uns bonecos lá, umas coisinhas que ele acha legais, assim, que é afetivo. Mas ele já doou os brinquedos dele. O único brinquedo que ele tem muito, é Lego. Quando o Isaac era pequenininho, e ele começou a brincar de Lego bem cedo, bem pequenininho mesmo. Eu acho que a Dinda dele deu o primeiro Lego pra ele tinha 3 anos. Eu acho que com 2 ela deu das peças grandes e ele se apaixonou. A minha casa sempre teve Lego jogado pela casa. Pisar em Lego, credo como dói. Eu vivi a infância deles pisando em Lego. O Isaac espalhava Lego pela sala. A minha casa inteira, todas as peças da minha casa, as peças da minha casa tinham peças de Lego. Por tudo que era lugar. Do pequenininho, do grande. Gente, aquilo era uma loucura. Eu procurei 1000 formas de diminuir essa bagunça. Ele tinha um carrinho grande daqueles de praia, uma vez que ele colocava, então ele carregava aquele carrinho pela casa. Caixas, hoje ele tem caixas e caixas. Enfim, todas essas coisas eu tentei. E a minha casa estava sempre virada. Hoje, não tem mais peça de Lego pela minha casa. Hoje o Isaac tá com 11 anos, ele escolhe a hora do dia, que de repente ele vai, tem uma mesa que ele para, que ele brinca, que ele faz ali, monta as coisinhas dele. Não tem mais brinquedo espalhado pela casa. A Alice, que sempre foi doida de Barbie, tinha Barbie pela casa inteira. Tinha sapato de Barbie, tinha roupa de Barbie. Hoje não tem mais, ela nem tem mais as Barbies. Passou. E às vezes eu olho pra minha casa e penso, meu Deus, meus filhos cresceram, que saudade do tempo que eu tinha que juntar Lego, que eu tinha que juntar Barbie. E hoje eles fazem outras bagunças, né? De ver filme na sala, de deixar um casaco jogado, um tênis no meio da casa, aquela coisa que a gente tá sempre, olha aqui, ordem, ensinando os filhos. E às vezes aquilo esgota tanto a gente. Vai passar também. E eu tenho consciência disso. Às vezes eu não sou chata, não sou mais chata, porque eu sei que eu vou sentir saudade. Não vai ser pra sempre assim. E vai ter um dia que eu vou ter saudade do tênis jogado no meio da casa, do casaco ali, de ter que levantar mais cedinho pra fazer uma mamadeira. Tudo vai passar. E quando tu olhar pra trás, que lembranças tu vai ter? Que lembranças os teus filhos vão ter de ti? Que tu era uma mãe insatisfeita que vivia com a cara enfiada no celular, invejando o filho da outra, invejando a vida perfeita do filho da outra, o quanto o filho da outra é ordenado, o quanto o filho da outra come legume, o quanto o filho da outra lê 25 livros por mês. E daí? E a vida dos teus filhos, a infância dos teus filhos passou, a adolescência dos teus filhos passou. E a gente não aproveitou, porque a gente estava cansada demais por carregar um monte de fardo de vida perfeita dos outros, esgotada por não ter ajuda, porque às vezes a gente não sabe falar, porque às vezes a gente quer uma vida que a gente nunca vai alcançar. E olha só, este fardo e esse esgotamento que a gente encontra no Instagram, em todas as redes sociais, tá? São uma bênção, mas também podem ser uma maldição na nossa vida. E ficar com a cara enfiada aqui muito tempo
olhando pra isso, e eu vou voltar. Eu sei que eu tô falando aqui, sei lá, gurias, eu tô abrindo meu coração pra vocês de verdade, tá? E vou falar de novo, vou falar isso, porque às vezes a gente acha que é porque o perfil que a gente tá seguindo, que a pessoa que a gente tá seguindo é uma influenciadora católica, tá? Ou cristã, não tem problema nenhum ali, eu só vou achar coisa boa. Olha pro teu coração. De verdade, te avalia. Te avalia se tu tem maturidade pra seguir aquela pessoa. Se o que ela tá te passando de conteúdo tá realmente te fazendo bem, ou se tá colocando sobre os teus ombros fardos que Jesus não colocou. Que tá fazendo tu olhar pros teus filhos, pra tua casa, pra realidade de bênção que tu tem, tá? E ficar ressentida com a vida que tu tem. Olhando pra vida dos outros e achando, tá? Achando que tudo lá é melhor e que tudo aqui é ruim. Ó, a Roseli colocou aqui, abandonar-se em Deus e abandonar a rede social faz muito bem. Você é nossa irmã de coração, vamos juntas até o céu, amém. Muita verdade, as fases mudam, a Vanessa falou. A Adi falou, ai Jesus, preciso me abandonar em ti, essa insatisfação de não ser uma mãe e esposa melhor me consome. Então, gurias, às vezes, e daí olha só, deixa eu falar uma coisa pra vocês, e eu vou encerrar isso porque a gente precisa rezar, a gente nem fez a entrega, né? Olha só, os nossos filhos, eu lembro que quando eu tinha a Alice bebezinha, assim, né? Assim, a minha primeira filha, assim, que a Alice nasceu, aquela explosão, assim, louca de hormônio que a gente tá no puerpério, todos os temores de ser o primeiro filho, todas aquelas coisas. E eu tinha estudado bastante, assim, eu tinha lido bastante e tal, tentado me preparar pra viver aquele momento. Nada te prepara bem pra um puerpério, mas estudar um pouquinho ajuda. E aí, eu lembro, gurias, que tinha uma coisa que eu tinha lido que foi o meu, assim, o meu norte. A Alice, né, a minha filha, tem a mãe que ela precisa ter. Eu sou a melhor mãe do mundo pra Alice, porque Deus me fez mãe da Alice. Nenhuma mãe pra Alice vai ser melhor do que eu. Nenhuma. Nem pro Isaac. Eu sou a melhor mãe do mundo para os meus filhos. Por quê? Porque Deus me fez mãe dos meus filhos. Nenhuma mulher vai ser esposa melhor pro meu marido do que eu. Por quê? Porque Deus fez a gente sob medida. Eu sou. Aí eu vou correr atrás, né, gurias, do que eu preciso para ser uma melhor mãe e esposa, mas sendo eu mesma. Eu, não a outra. Não a fulaninha lá da internet maravilhosa. Eu nunca vou ser ela e eu não tenho que querer ser ela. Eu vou me inspirar em algumas coisas, vou ver o que é legal, o que é bacana, uma dica ou outra, mas eu tenho que ser eu mesma. Eu não tenho que ser a amiguinha do Instagram, eu não tenho que ser a fulaninha maravilhosa. Não é ela que vai ser a melhor mãe para os meus filhos. A melhor mãe para as filhas da Diane é a Diane. Nós somos. A gente vai pedir para Deus nos ajudar. Gente, com os nossos defeitos, com as nossas características, com o nosso temperamento, com a nossa história. A gente vai dizer, Senhor, me capacita a ser a melhor mãe do mundo para os meus filhos. Mas sou eu, não a outra. Às vezes a gente quer pegar, e até isso é muito interessante, porque os nossos filhos vão perceber. Quando a gente quer pegar o funcionamento de outra casa, de outra família e tentar estabelecer na nossa, para resolver as nossas questões. Não é assim, gurias. Não é assim. Cada família tem uma história, cada família funciona de um jeito, cada família tem o seu jeito de viver, de resolver as coisas, tem aquilo que gosta mais, que gosta menos. Naquilo que a gente precisa de socorro de Deus, gurias, a gente vai buscar em Deus, abandonando em Deus e buscando em Deus sob medida para nossa família. Não é a vida da coleguinha, tá? Os nossos filhos nunca vão ser os filhos da coleguinha. Nosso marido nunca vai ser e a gente nunca vai ser a coleguinha. E graças a Deus por isso. Graças a Deus. A melhor mãe do mundo para os meus filhos sou eu. O que não tá bacana, Senhor, me ajuda aqui, me ajuda a fazer isso, me ajuda a fazer aquilo, me ajuda aquilo outro. E gurias, tentar levar a vida, sabe, com um pouco mais de leveza. Porque todos esses fardos, a nossa vida não é fácil. A gente tá vivendo um período, principalmente esse mês, muito difícil emocionalmente, muito pesado, tá? A vida não é fácil, os tempos são difíceis, tá?
E se aquilo que a gente pode facilitar, a gente ainda dificulta, se torna impossível realmente. A gente vai ficar insatisfeita, a gente vai ficar ressentida e a nossa boca vai transbordar isso. E ao invés da gente fazer do nosso lar, da nossa casa, um lar gostoso, do nosso jeito, com a nossa personalidade, com a nossa marca, sabe? Aquilo que de bom a gente acaba não fazendo nada, porque a gente tá focado em ser outra pessoa. Aqui, ó, a Kellen colocou: lembro de criança minha mãe comentar que a casa da tia fulana era sempre um brinco. E a gente falava, porque é dia de visita. Vai lá sem avisar pra ver. É tipo o Instagram. Exatamente. E daí a gente vê, né, quando a gente vai fazer qualquer coisa, né, no Instagram, tu vai escolher o melhor ângulo pra mostrar o que tá ordenado, né, na tua casa ou na tua vida. Tu escolhe o teu melhor ângulo, né? Isso é uma ilusão, gurias, isso é uma ilusão. Cristo é a verdade e o Senhor é que tem que nos conduzir. Todo este falatório, né, necessário pra gente, necessário, porque senão a gente fica vivendo essa vida de ilusão, gurias. E assim, a batalha espiritual, ela vai acontecer nessas situações mais cotidianas da nossa vida. É dessas pequenas coisas que o diabo vai nos atormentar pra gente não tá fazendo o que a gente tem que estar fazendo, nem do jeito que a gente tem que fazer. São José Maria Escrivá tem uma frase que é: faz o que deves e está no que fazes. Às vezes a gente até faz o que deves, mas nem sempre a gente está no que fazes, né? Porque a gente tá ali, mas a nossa cara tá no Instagram, a nosso pensamento tá na vida do outro, a nossa cabeça tá em outra situação. Quando eu estou fazendo isso aqui, a minha cabeça precisa estar aqui. Eu tenho que ter presença naquilo que eu tô fazendo, principalmente com os meus filhos, com a minha família, né? Estar ali 100% e colocar amor no que eu tô fazendo. Gurias, uma coisa é fato, tudo vai passar. Tudo vai passar. A casa desordenada de hoje com os filhos, a dificuldade para dormir, a roupa para lavar que parece que não tem fim, a louça que brota, tudo isso vai passar, né? Às vezes tem uns dias que passa por cima da gente, mas passa. Essas fases vão passar. Que a gente clame a Deus para que a gente tenha amor quando a gente faça as nossas tarefas, para que isso passe com leveza, para que a gente consiga viver bem estes momentos, para que a gente não viva uma vida pensando tomara que acabe a semana, tomara que acabe o dia, tomara que acabe a semana, tomara que acabe isso, tomara que acabe aquilo. Onde que a gente tá? A gente não tá ali, né? E é estando todas essas pequenas coisas, esfregando meia de filho, fazendo comida que às vezes eu não tava com vontade de fazer, todas essas coisas, oferecendo com amor, né? Deus está ali. E isso nos santifica. Amém! Conversa que não acaba mais. Eu vou fazer entrega agora, tá? Vou fazer só entrega. E aí a gente vai oferecer, né? Tudo que a gente fizer ao nosso dia por essas intenções. Senhor, nós queremos clamar a Tua graça sobre nós, que Tu assente todas essas coisas no nosso coração, Senhor, na nossa cabeça. Que Tu fale conosco de maneira muito pessoal, Senhor. Trazendo ordenamento para nós, Senhor. Nos tirando deste lugar de insatisfação, de inveja, Senhor, de agitação, de ressentimento, de mágoa, Senhor. Quantas de nós até magoadas contigo, Senhor, por causa dessas ilusões que nós criamos na nossa cabeça, Senhor. Nós somos tão infantis, Jesus. Tem misericórdia de nós, Senhor. Tem misericórdia de nós. Nos ajuda, Senhor, a sermos o tipo de mulher que a gente nasceu para ser, Senhor, no lugar que nós estamos, na realidade de vida que nós estamos. Nos fortalece, Senhor, e eu quero pedir em especial por aquelas mulheres, Senhor, que estão reconstruindo seus casamentos, que os maridos estão fora de casa. Essa situação tão difícil, Senhor, um fardo tão pesado. Nós queremos te pedir, Senhor, por essas mulheres, em especial, Senhor, que Tu as conduza, que Tu derrame, Senhor, discernimento e amor no coração delas, Senhor, para que elas saibam conduzir essa batalha, essa luta da reconstrução dos seus casamentos. Fortalece essas mulheres, coloca a gratidão também, Senhor, no coração delas. Tira todo o sentimento de solidão, Senhor, de ressentimento. Devolve a elas, Senhor, toda a visão daquilo que Tu tens para elas, para a família delas, Senhor. Derrama a Tua graça sobre estas mulheres. E queremos entregar, Senhor, o nosso jejum do dia de hoje, as nossas penitências,
as nossas orações e trabalhos, Senhor, em favor de todas as intenções do nosso jejum. A começar pelo estado do Rio Grande do Sul, te entregamos todas as cidades que foram atingidas pelas enchentes e deslizamentos, pelos que ainda precisam de socorro, de alimento, de água, de remédios, de luz, pelos que estão alojados nos abrigos, por todas essas pessoas que estão nos abrigos e as necessidades dos abrigos, pelos desaparecidos, pelos que perderam suas casas, seus comércios, plantações e animais. Pedimos pelas famílias dos desaparecidos, pedimos a graça de Deus também sobre as equipes que estão trabalhando atrás das pessoas desaparecidas. Pedimos pelos desalojados que estão em casas de amigos, de familiares, pelos que perderam seus amigos e familiares, por todos os falecidos dessa tragédia, suas almas, pelos enfermos sem remédio e sem tratamento, pelas gestantes, aquelas que perderam tudo, aquelas que estão angustiadas porque já estão chegando ao final da gestação e não tem mais o posto de saúde, não tem o hospital, não sabem como vão fazendo, como será a hora do parto. Nós pedimos por essas mulheres que precisam de roupinhas para os seus bebês, que precisam de berços. Nós entregamos o coração angustiado dessas mães e suas necessidades, por todos os voluntários que estão ajudando em todas as frentes dentro dessa tragédia, por todas as crianças, o coração, a mente dessas crianças. Pedimos pela proteção dessas crianças. Pedimos que o Senhor venha envie anjos para cercar todas as crianças de cuidados, aquelas que estão nos abrigos, alojamentos, aquelas que estão em casas de amigos, de parentes, que o Senhor venha trazer proteção e cura a essas crianças. Pedimos pela restauração de todas as cidades, estradas, pontes do nosso estado, pela restauração emocional de todas as pessoas que foram atingidas por essa tragédia, tanto aqueles que perderam tudo, como aqueles que estão também voluntários ajudando. Pedimos que o Senhor livre o nosso estado de mais chuvas fortes, temporais, inundações e deslizamentos. Pedimos pela reconstrução econômica do estado do Rio Grande do Sul, por todo o impacto econômico que essa tragédia já está gerando. Todas as previsões tão negativas econômicas para o nosso estado, nós pedimos, Senhor, a tua graça, que tu não permitas, Senhor, mas que tu envie a graça do céu, o socorro, Senhor. Senhor, que tu venha em socorro do Rio Grande do Sul para que essa tragédia não se arraste ainda mais na nossa economia. Queremos entregar também todas as nossas intenções pessoais, todas as famílias, as nossas famílias, toda a necessidade de libertação de vícios, a cura da depressão, de doenças psíquicas, de doenças físicas, a restauração das famílias, a restauração dos relacionamentos, a restauração dos casamentos. Pedimos por todos aqueles casais que estão até separados fisicamente, pelo perdão no coração dos casais, a reconstrução dos casamentos. Pedimos que Deus também livre nossos casamentos dos males do divórcio, do adultério. Pedimos por nossos filhos, Senhor, livra os nossos filhos de todo mal. Entregamos o sono, a saúde, o desenvolvimento, as amizades, o desenvolvimento na escola, os estudos, as escolas e creches dos nossos filhos, a saúde mental e emocional dos nossos filhos. E pedimos que os nossos filhos, Senhor, sejam teus. Pela nossa conversão e restauração pessoal e dos nossos familiares, por todas as pessoas que nós amamos, que necessitam de libertação, de cura, de conversão. Entregamos também nosso jejum pelo nosso trabalho, pelas nossas finanças, pela economia das cidades, do estado do Rio Grande do Sul, por tudo aquilo que faz parte, as pessoas que estão desempregadas, que necessitam de emprego, que precisam fazer vendas, que precisam de clientes. Nós entregamos a situação econômica de cada um que está fazendo esse jejum, por todos aqueles que nós estamos pedindo. Entregamos os pedidos, todos os pedidos de livramento de vícios, as tentantes, as gestantes, os casais na fila de adoção,
todas as intenções do grupo de Santa Giana, as intenções do grupo Rezar Resolve, entregamos todos os enfermos e suas famílias, todas as situações de enfermidade que nós já anotamos, que nós estamos pedindo, aquelas que nós trazemos no coração. Ontem eu recebi ainda muitas intenções de pessoas doentes, principalmente com dengue grave. Nós entregamos, pedimos também para o Senhor o livramento dessa doença, que o Senhor afaste de nós essa praga, essa doença da dengue e tantas outras. Pedimos pelas doenças respiratórias também, que o Senhor venha curar as nossas crianças e livrar as nossas crianças de doenças respiratórias. E entregamos todos os enfermos. Hoje eu não vou entregar nominalmente porque a gente está mais atrasado, mas todos que nós temos rezado diariamente, que nós temos os nomes anotados, que vocês trazem no coração, nós entregamos para o Senhor. O Senhor conhece cada realidade aqui. Entregamos todos os sacerdotes e seminaristas, que nós temos os nomes aqui também anotados, aqueles que nós trazemos no coração, por todas essas intenções, por todas as nossas intenções pessoais. Nós clamamos, Senhor, a tua intervenção, o teu socorro. Pedimos sobre todos nós, sobre o estado do Rio Grande do Sul, Senhor, um novo Pentecoste, Senhor, um reavivamento espiritual, Senhor, uma volta para ti neste tempo, Senhor, de tanta dificuldade. E oferecemos nosso jejum, nossos trabalhos, nossas orações deste dia por todas essas intenções. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, é agora e sempre. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, meu povo! Deus seja louvado por mais uma semana que a gente foi fiel, que a gente deu conta, né? Lembrando de manter essa jaculatória do nosso coração. Jesus, eu me abandono, né? Abandono as minhas emoções. Fazer o que disse a novena hoje. Veio a tribulação, tira o pensamento dela, coloca o pensamento de Jesus. Jesus, eu me abandono a ti, resolve tu, certo? Compartilhem a live, convidem outras pessoas para rezar com a gente e a gente se vê agora segunda-feira às 7. Deus abençoe, um ótimo final de semana.